Uma boa noite a todos. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após a vitória do Guarani por 4-0 sobre o Avaí na tarde deste sábado aqui no Estádio Brinco de Ouro. Vamos iniciar com as perguntas dos jornalistas. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Daniel, você teve pouco tempo para trabalhar no time depois da partida com o Brasil e o time hoje aplicou essa goleada em cima do Avaí. Foi mais na base da conversa, mais na base da motivação que o time conseguiu render desta forma? E eu gostaria que você falasse também em relação ao aproveitamento do time, já pensando no jogo com o Goiás. Bom, boa tarde ainda, né? Começo da noite. É uma noite extremamente feliz para nós, para toda a torcida bugrina, né? Que comemora mais uma vitória extremamente importante, né? Um confronto direto, uma vitória incontestável, né? Conseguimos reunir um bom aproveitamento com qualidade no jogo e perfeição em todas as fases da partida. Então, assim, estou muito satisfeito com o empenho, com a dedicação. Vou repetir meio que o discurso da partida em Pelotas, do orgulho que eu estou sentindo desse grupo, que tem se doado demais em busca desse objetivo, que tem trabalhado incansavelmente em cima de todas as dificuldades da competição, de todas as dificuldades que a gente tem enfrentado. Poxa, o campeonato é muito difícil, né? Nós fizemos aí jogos consecutivos com muito pouco espaço de tempo de recuperação e de correção de erros. E os jogadores têm tido um comprometimento na questão de a gente tentar sempre melhorar, que a gente vem evoluindo a cada partida, mesmo sem ter condições de efetivamente fazer treinamentos dentro do campo. Então, assim, foi um jogo muito bom nesse aspecto. Salientar que mesmo nesse momento extremamente positivo que a gente vive, não alcançamos o nosso objetivo, não ganhamos nada. Vamos continuar trabalhando da mesma forma, com a mesma normalidade, né? A partir da semana que vem, focado agora na partida contra o Goiás, ver o término dessa rodada, o início da próxima rodada, para que novamente a gente faça uma boa apresentação e corra atrás de mais um bom resultado. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. Daniel, gostaria que você falasse um pouco sobre a evolução do Lucão do Break, principalmente neste final, nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, já que foi um jogador muito contestado pela torcida no decorrer da temporada. Olha, eu acho que ele fez por merecer, né, esse final de temporada que ele tá vivendo. Eu não gosto de comentar individualmente a atuação dos atletas, mas eu acho que vale o destaque, né, pela atuação que ele teve hoje, um jogador que foi contratado com uma expectativa, teve as suas oportunidades quando o Davó saiu, talvez não, naquele momento não foi o momento dele, não estava talvez na intensidade e no ritmo como gostaria, mas que em momento nenhum, mesmo tendo perdido naquele momento a sua oportunidade e ter perdido um pouco de espaço, nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de se dedicar, sempre foi um cara extremamente atuante dentro do grupo na questão motivacional, de dedicação, e novamente a oportunidade bateu a sua porta e no momento agora talvez ele esteja mais preparado, mais condicionado e com certeza está nos ajudando nessa reta final. Eu acho que o espelho do Lucão é muito o espelho da grande maioria dos nossos atletas, né? Atletas que se dedicam ao máximo durante toda a competição, são 36 rodadas, né, de muita dedicação, de muito empenho de todos. É lógico que num campeonato tão longo, com dificuldades, o trabalho em alguns momentos tem algumas oscilações, mas foram muito pequenas, e é por isso que o Guarani hoje chega nessa condição de estar brigando claramente pelo acesso, com força, com um futebol extremamente positivo, né, que mostra que na reta final o Guarani, como se diz lá em Ribeirão Preto, o Guarani está com garrafa para vender em todos os aspectos e vai brigar muito nessas duas rodadas finais para tentar buscar o seu objetivo. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Daniel Paulista, falar do jogo é chovendo molhado, né? Uma apresentação perfeita, uma vitória, placar elástico, com a presença da torcida. O que fazer agora para controlar essa empolgação visando o jogo contra o Goiás? Parabéns pela vitória.
Não temos nada para fazer, nós vamos continuar agindo com a mesma normalidade do campeonato todo, né? Foi mais uma vitória, como você disse, uma vitória muito importante, um adversário direto, trocamos de posição, né? Conseguimos agregar futebol e resultado, né, nessa partida. Teve a presença do torcedor, que foi fantástico, foi muito legal a presença do público, incentivando, jogando junto com a equipe, em toda dividida, em todo momento, né, dentro da partida. Então, assim, muito, muito feliz pelo jogo que a equipe fez e o jogo que fez atrelado à motivação que a torcedor nos passou, né? O torcedor também foi fundamental nesse aspecto. Continuamos junto, pedindo o apoio dele, né, a convocação do torcedor para a próxima partida, que vai ser uma dificuldade tremenda, mais um adversário direto, e vamos trabalhar com os pés no chão, com muito foco em cima da equipe do Goiás, em cima de atuar para neutralizar seus pontos positivos, de melhorar os nossos erros que cometemos, porque mesmo diante de uma vitória como essa, erros aconteceram, então a gente tem que continuar fazendo o que sempre fez para continuar nesse caminho de vitórias, que é o caminho que a gente está seguindo. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Partida impecável, perfeita do Guarani, sem nenhum retoque, crescimento técnico e físico e emocional no momento certo da competição. E agora, como fazer a manutenção desse estágio altíssimo de produção da equipe para as 2 partidas finais da Série B do Campeonato Brasileiro? Não, continuar trabalhando da mesma forma, Elisa. Acho que a gente não pode mudar nada do que vem sendo feito, continuar focado, continuar concentrado. Vale salientar mais uma vez o empenho que esses atletas tiveram. Poxa, foram 3 jogos em 6 dias, pessoal, não foi fácil. Só quem está aqui dentro e que viveu na pele essa logística, que o Guarani fez de tudo para ser a melhor ainda com toda a dificuldade. O Guarani fez tudo o que possível para dar o melhor para os atletas. Salientar que os atletas pediram para concentrar assim que chegamos de Pelotas, abriram mão da sua ida à sua residência, de dormir com a família, de ter um convívio com os filhos, porque o foco e a concentração era total nesse jogo contra o Avaí. Então isso mostra mais uma vez o comprometimento que está sendo feito aqui dentro por esses atletas, e isso é o que tem feito a diferença. Vamos continuar trabalhando, 2 semanas aí de muito foco, pés no chão, continuar em cima daquilo que a gente tem feito de bom, investido em cima disso, trabalhar em cima dos nossos erros que continuam acontecendo, e a gente tem que estar sempre procurando diminuí-los para que a gente continue conquistando aí os resultados para atingir esse sonho, né, que, como eu disse lá em Pelotas, um sonho que quando eu cheguei aqui, talvez era um sonho distante, um sonho que pouquíssimas pessoas talvez acreditavam, que um grupo muito criticado, muito cobrado pela campanha no Campeonato Paulista, até pela contratação do treinador para o Campeonato Brasileiro, muitas interrogações em cima disso, e esse grupo, com muito trabalho, com muito empenho, tem feito uma campanha muito boa, a melhor campanha que o Guarani talvez fez aí nas últimas temporadas. Hoje, novamente, buscamos aí o melhor ataque da competição, com méritos, né? Mesmo sem ter um grande artilheiro na competição, somos o melhor ataque da competição. Mais um jogo sem sofrer gol, o 15º jogo sem tomar gols dentro da competição, é quase um turno sem ser vazado, e isso é um dado extremamente positivo. Não tenho agora de cabeça, mas talvez também seja a equipe que menos sofreu gols em partidas dentro da competição, ou então seja a segunda. Então é um dado importante, né? Me confirmaram aqui, a segunda equipe que tem uma sequência sem sofrer gols de 15 jogos, né? Então são dados extremamente positivos que mostram que é uma campanha sólida, uma campanha que dá orgulho ao seu torcedor, que sai daqui hoje, que teve o privilégio de acompanhar mais uma partida muito boa do Guarani, e tenho certeza que no próximo jogo contra o Goiás a quantidade de torcedor vai ser ainda maior, para que a gente possa lutar dentro de campo com o apoio deles para conquistar mais uma vitória.
Gabriel Castro, CBN Campinas. Daniel, tarde histórica, atuação de Gala sem contestação, sistema defensivo seguro, meio-campo combativo e criativo e um ataque fatal. A que você atribui a diferença na intensidade entre as equipes? Olha, a questão do Avaí, só tenho a salientar que o Avaí é uma grande equipe, né? Não está brigando pelo acesso também à toa. Uma equipe qualificada, uma equipe muito difícil de ser batida, mas o que eu posso dizer é a qualidade que o Guarani teve hoje. O Guarani mostrou uma partida muito positiva em todas as fases, em todos os setores do campo, e eu acho que o resultado fez jus ao desempenho que a equipe teve dentro de campo, e vamos seguir trabalhando da mesma forma, com os pés no chão, focados aí, agora só 2 jogos aí pela frente, onde o comprometimento e a concentração tem que ser ainda maior para que a gente possa atingir nosso objetivo. Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite, parabéns pela vitória. Professor, o que representa essa vitória para o grupo do Guarani, pensando até mais para frente, quem sabe, no acesso? Faltando 2 rodadas para o fim do campeonato, o Guarani com chances reais. Lembrando que algumas rodadas atrás, após a derrota pro Confiança, o grupo, comissão técnica, foram muito questionados. O que você tem a dizer sobre isso, sobre o jogo de hoje, e faltando 2 rodadas para o fim, o que o Guarani precisa fazer para conseguir o acesso? Precisa continuar trabalhando, precisa continuar se empenhando, precisa manter a concentração, o foco, o empenho, né, a dedicação de todos, não só os jogadores, mas todo o entorno do Guarani, para que a dificuldade ela vai continuar acontecendo. Esse grupo já demonstrou que tem condições de superar essas adversidades, como já superou inúmeras dentro da competição, e agora, nessas 2 últimas rodadas, essas dificuldades elas vão continuar acontecendo, já visto que os nossos adversários também são equipes de qualidade e postulantes ao acesso, né? Tanto o Goiás quanto o Botafogo, equipes pesadas do futebol brasileiro, como o Guarani também é, e que estão aí brigando pelos seus objetivos, e jogando dentro de casa, na próxima partida, tentar fazer uma apresentação do nível que fizemos hoje para nos aproximar de mais uma vitória. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Daniel, o time do Guarani vinha conquistando os resultados, mas vinha conquistando com bastante sofrimento, com bastante suor. Hoje, uma vitória que, além do ponto de vista dos 3 pontos, foi uma vitória plástica, uma vitória com um futebol muito bem jogado e com muita autoridade. A que você deve essa mudança nessa postura de jogo do Guarani? E gostaria que você falasse um pouquinho dessa festa feita nas arquibancadas pela torcida bugrina. Eu acho que cada jogo tem a sua história, cada adversário ele tem uma característica. Acho que hoje a gente conseguiu encaixar boas jogadas, né, boas triangulações, o adversário foi envolvido pelo nosso jogo, e em outras oportunidades talvez a equipe não conseguiu ter o nível de apresentação que teve hoje, mas em nenhum momento deixou de jogar, em nenhum momento deixou de acreditar, construiu os resultados que precisava, construiu as vitórias que necessitava, superou adversidades, dificuldades, adversários, contra tudo e contra todos. A gente não pode esquecer dos erros que foram cometidos principalmente em Goiânia, né, que fazem uma diferença considerável na competição, mas a gente aqui não vai ficar lamentando, a gente continua trabalhando, a gente continua focado, determinado em fazer sempre o nosso melhor, e é dessa forma como a gente vai fazer contra o Goiás, contra o Botafogo, lutar até o último minuto para tentar colocar novamente o Guarani na primeira divisão. E só tenho a agradecer o apoio do torcedor, que foi fundamental, a convocação que existiu, né, a vinda do torcedor que jogou junto, teve o seu papel fundamental, e tenho certeza que vai passar um final de semana extremamente feliz, contando as horas, contando os dias para que chegue a próxima rodada na segunda-feira, para novamente ver o Guarani jogar, ver o Guarani que tem feito essa Série B com números expressivos e que a gente vai continuar trabalhando para mantê-los. Isabela Sabelli, Cutati, Record TV. Daniel, boa noite, parabéns pelo resultado. De que maneira essa vitória impulsiona a equipe para essas próximas 2 rodadas decisivas? Bom, ela aumenta, claro, a confiança, né, o acreditar dos atletas, porque vai vendo o objetivo cada vez mais próximo, e você conquistar os resultados da maneira como têm sido conquistados é extremamente positivo.
Então é continuar focado, continuar trabalhando em busca desses objetivos. Não ganhamos nada, estamos sim crescendo na competição no momento certo e vamos aí com agora uma semana de trabalho, de recuperação, fisicamente principalmente, trabalhar em cima desses atletas na recuperação deles. Tivemos hoje novamente aí um problema pelo desgaste, né? A sequência de jogos, né? Ninguém é máquina, né? O Sávio saindo com um problema também, né? Nós já temos outros jogadores com problemas dentro do departamento médico, mas todo mundo que tem entrado tem correspondido e vamos tentar recuperar todo mundo pronto para ajudar, para tentar alcançar os objetivos que o Guarani tem. Thiago Caetano, Rádio Vida Nova FM Americana. Daniel Paulista, parabéns pela vitória de hoje. Queria que você descrevesse para a gente os movimentos do Guarani. O Guarani foi perfeito em todos os quesitos, tanto defensivamente como ofensivamente. Mais uma vez, parabéns pela vitória. Como você disse, eu acho que foi uma partida muito boa, nós conseguimos atrelar desempenho e resultado, uma partida onde os setores funcionaram muito bem, as fases do jogo também muito positivas, o Avaí pouco nos incomodou, né? Mais ali no final, onde o resultado já estava conquistado e a equipe se poupou um pouco mais dentro do jogo, algo extremamente natural pelo placar e o momento da partida, mas continuar trabalhando para que nas próximas partidas a gente consiga manter esse nível de rendimento e de aproveitamento. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, primeiramente, parabéns pela vitória. E, Daniel, algumas rodadas atrás, no jogo contra o Confiança, você me respondeu que o acesso estava praticamente impossível. Hoje, depois de diversas atuações muito boas e melhorias em vários setores do campo, o Guarani entra, pelo menos momentaneamente, no G4 e é um dos favoritos ao acesso. O que mudou do Guarani daquela rodada, daquela época, para hoje? Muito obrigado e uma boa noite. Obrigado, boa noite. Bom, primeiro assim, eu nunca disse que as coisas estavam praticamente impossíveis para o Guarani. Eu disse naquele momento, após aquela derrota do Confiança, que foi uma derrota extremamente dolorida para todos aqui dentro, que as nossas chances elas tinham se diminuído consideravelmente, bastante, mas que havia muito campeonato ainda pela frente, e a prova disso foi a recuperação que essa equipe tem tido, né? São 5, se eu não estiver enganado, são 5 rodadas de invencibilidade, 4 vitórias e um empate, que poderíamos voltar a dizer a ser 5 vitórias consecutivas, se não fosse o problema em Goiânia, mas que já passaram, né? Vamos focar nos próximos jogos, nas 2 partidas restantes, para fazer o maior número de pontos possíveis e correr em busca desse objetivo de colocar o Guarani de volta à primeira divisão. Lucas Leme, Rádio Web Futebol Show. Daniel Paulista, parabéns pela vitória. Gostaria que você analisasse as suas substituições dentro da partida de hoje. Bom, a substituição do Sávio pelo Pablo por um problema médico. Me recordo agora qual outra foi a substituição. Regis no Andrigo pelo desgaste, já no intervalo do jogo o Regis já nos procurou pelo desgaste da sequência, pela sequência extremamente desgastante, mas que estava ainda bem para voltar para o segundo tempo e ainda se esforçar ao máximo, então conseguiu jogar até próximo dos 30 minutos do segundo tempo, e a entrada do Andrigo para dar um pouco mais de gás e a gente não perder tanto na marcação quanto na criação das jogadas, né? A entrada do Andrigo pelo Regis e as últimas 3 substituições já voltadas mais especificamente pela questão do cartão amarelo, né? Tanto Ludic, Ronaldo e Lucão são os jogadores que estão com 2 cartões amarelos e naquele momento da partida nós já entendemos que o resultado já estava conquistado e não valeria a pena correr o risco de perder nenhum atleta pensando já na próxima partida contra o Goiás. Bom, está encerrada a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista. O Guarani que volta a campo na segunda-feira da outra semana, dia 22, recebe o Goiás aqui no Brinco. Daniel, muito obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite e até a próxima.